Vazaram as mensagens envolvendo o Mestrão, orientando o Moro a não expor o voto dele. E aí todo mundo já entendeu que ele provavelmente ia votar no Flávio Dino. E também uma indisposição do Moro com o Deltan Dallagnol, que é o parceiro dele ali de Lava Jato. E isso tudo acabou virando uma pecha para a extrema-direita de traidor de Moro. E não é a primeira vez que ele sai como traidor da extrema-direita. Também isso aconteceu durante a briga com o Bolsonaro, né, Demore? Então, eu acho que essa história expõe uma nova fragilidade da figura do Sérgio Moro com a extrema-direita. Já tinha soltado a mão dele uma vez, eu acho que agora uma boa parte já não engolia mais o Sérgio Moro e agora eu acho que realmente foi com Deus, né? Se alguém estava segurando a mão do Sérgio Moro na extrema-direita, agora acho que já era mesmo. O Moro literalmente foi de Americanos. Foi de Americanos, né? Exato. A questão é que, assim, o Moro, quando sai do governo Bolsonaro, ele já sai com os humores muito abalados com os bolsonaristas, né? Porque o Moro tem uma divergência com o Bolsonaro, o Moro se julga mais esperto do que o Bolsonaro politicamente e provou-se que não era, tanto é que o Bolsonaro venceu aquela batalha. O Moro estava tentando crescer dentro do governo e se tornar uma alternativa dentro do bolsonarismo ao próprio Bolsonaro. Essa era a jogada política do Sérgio Moro. Avaliando agora, com o distanciamento histórico que a gente já tem, a gente pode ver que o Moro foi com muita sede ao pote, né? Muito antes do ano eleitoral, não esperou o Bolsonaro se desgastar, né? Essas rusgas começaram já no primeiro ano do governo Bolsonaro. O Moro foi muito pouco inteligente, como só ia acontecer na carreira do Sérgio Moro, em despeito de opiniões em contrário de alguns articulistas aí da grande imprensa, que, aliás, nunca fizeram meia-culpa em relação a isso. Muito bem, o Moro sai do governo Bolsonaro naquela fatídica, famigerada reunião que ele diz que aconteceu uma reunião, depois essa reunião tem o seu sigilo quebrado, né, porque o Moro diz que teve uma reunião com os ministros, que teve uma série de indícios de cometimento de crimes, a justiça autoriza que aquela reunião seja liberada, era uma reunião que tinha sido filmada e era uma reunião confidencial, secreta, né, e aquela reunião famosa do Salles dizendo que ia passar boiada, a reunião famosa do Bolsonaro dizendo que se ele tem que trocar os superintendentes da Polícia Federal para proteger a própria família, ele trocaria, a mesma reunião que o Bolsonaro admite que ele tem uma ABIN paralela, um sistema de informações paralelo, que hoje a gente vê pelas notícias que saem que eventualmente usaram até a própria ABIN para investigar ilegalmente ativistas, advogados, jornalistas. Nós tivemos aí pelo menos o nome do Glenn Greenwald e do esposo dele, falecido, o David Miranda, que foram investigados ilegalmente, né, pelo software First Mile, que foi comprado do governo de Israel. Então, naquela reunião, já, o Moro sai, lembrando que o Moro chega no governo Bolsonaro como super-ministro, eram os dois, né, Paulo Guedes e o Moro. O Moro foi até a casa do Bolsonaro na Barra da Tijuca, teve aquela foto célebre quando ele sai de lá, acenando para a imprensa, e os bolsonaristas estavam em chamas na época, né? Isso aqui é o super ministério, é o super Moro, é o herói, é o cara que vai pegar a bandidagem. Nesse momento da reunião, o Moro sai e os bolsonaristas imediatamente fazem o que fizeram com todo mundo que eles sentiram que não estava mais ao lado do Bolsonaro. Viram as costas e, se possível, o apunhalam, né? Então, todo aquele apoio que o Moro tinha da extrema-direita bolsonarista se dissolveu naquela reunião. Só que o Moro ainda tinha um apoio de uma ala que se chama hoje lavajatista, mas é basicamente um bolsonarismo de sapatênis, né? Uns economistas de quinta categoria da Faria Lima, uns políticos série C, uma galera esquisita, né? Festa estranha de gente esquisita. Tinha uma galera ainda ali que conseguiu sair de uma imagem de apoiador do bolsonarismo, mas não tinha como ir para o humanismo, para o progressismo, porque humanistas não são, e aí continuaram plugados ali no Moro, né, defendendo, não, mas o Moro sim é o cara de direita real, ele brigou até com o Bolsonaro. E aí você pega pessoas que volta e meia viram chacota na internet aí, né, economista, aquela Renata Barreto, essa gente aí, né, aquela que tomou uma invertida do Elias Jabbour no famoso podcast, né, a moça como é que ia estudar economia vendo musical na Broadway, né, essa gente ainda era uma gente
muito ligada ao Moro. Assim que vazou essa imagem, uma foto tirada pela excelente fotojornalista Gabriela Biló, da Folha de São Paulo, mostrando que o Moro conversava com um assessor, e o assessor dizendo, olha, a foto você abraçando o Dino não pegou muito bem, então não posta essa foto, não se fala mais nisso e tal. As pessoas como essa Renata Barreto e outras pessoas largaram a mão do Moro. Então, realmente agora, nesse momento em que o Moro mais precisaria, porque assim, Gabi, o jornalista italiano Roberto Saviano, ele fala uma coisa muito importante, e isso já fala há 10, 15 anos, né? É um cara que vive ameaçado pela máfia, vive com escolta armada, uma série de questões, e ele é um cara muito produtivo, Saviano. Ele escreve série para televisão, ele publica livro toda hora, ele escreve documentários, ele aparece em programas de televisão, talk shows e tal, e as pessoas, muita gente critica ele, fala, mas você usa sua fama para aparecer, ou se você é procurado pela máfia para ser assassinado, por que você não tem um momento mais low profile, não dá uma sumida? E ele fala, não, justamente o contrário. Se eu desaparecer, se alguém me matar ou acontecer alguma coisa comigo, as pessoas não vão nem notar. Então eu preciso sempre estar em evidência. O caso do Sérgio Moro é um caso muito parecido. O Moro precisaria sempre estar em evidência com muito apoio político, com muito apoio da opinião pública, de modo que isso vai influenciar no julgamento, porque os juízes vão lá pensar, putz, se a gente condenar esse cara aqui, vai dar um problemão, vai dar um rebuliço. Nesse exato momento, o Moro tem muito menos apoio do que jamais teve, ele está esvaziadaço politicamente, esvaziadaço em termos de opinião pública, né? E temos um precedente, que é a inelegibilidade do Bolsonaro. Gabi, o que é que aconteceu no dia seguinte, às 7 horas da manhã, depois que o Bolsonaro foi condenado inelegível por 8 anos pelo TSE no Brasil? Absolutamente nada. Então, se alguém do tamanho do Bolsonaro, que ainda tem um cacife eleitoral muito grande, milhões de pessoas que o apoiam, quase ganhou a eleição, foi ali, no milímetro. Se um cara desses foi condenado inelegível pelo TSE, não uma, mas 2 vezes, e nada aconteceu, ninguém saiu nas ruas, ninguém quebrou nada, ninguém foi protestar, ninguém ameaçou ninguém, ora, não vai ser o Moro que vai frear os ânimos do tribunal, que eu espero que faça um julgamento, obviamente, dentro das provas que estão nos autos. Nossa, foi muito bom você fazer essa retrospectiva da história do Sérgio Moro, porque mesmo com a Vaza Jato, mesmo com as trocas de mensagem com os procuradores, ainda tinha muita gente nessa direita que continuou justamente segurando a mão do Sérgio Moro, apoiando, e foi realmente o derretimento desse personagem, né, como o herói do combate à corrupção, foi muito por conta do bolsonarismo, né, que sempre estão em guerra entre eles mesmos. Então foi muito interessante você trazer esse histórico para a gente pensar.